É isso, desliga aí. Não tô te ouvindo. Pronto, pode falar agora que eu não tava ouvindo. Eu acho que eu entrei ao vivo no Instagram. Verifica aí que eu vou desligar você. Daí eu vou ficar com você no Instagram e aí eu vou tentar mandar pro Facebook sem esse processo todo de compartilhar, tá bom? Tá bom, já estou no Instagram. Não tem como mandar pro Facebook a live, né? Tem. Tá, já te mandei solicitação pra participar da live aqui. Foi. Vou fechar o... Fecha. Lá. Ok, deixa eu fechar o Zoom. E aí eu entro aqui, ao vivo aqui. Estou só conectando o meu celular na parede para garantir que durante a live a gente vai ter bateria suficiente. E já eu estou pronto para o nosso primeiro episódio. Ok. E eu também. Já saí daqui. Só um segundo, só preciso. E também tá ok. Vou colocar ao vivo. Então, para quem está chegando aí, bom dia, pessoal. Hoje é o nosso primeiro episódio do Bom Dia Terapeuta. Bom dia, Tá terapeuta. chegando, o áudio tá chegando bem aí? Tá chegando ótimo para mim. E eu aí Tá. para você? Muito bem. Então, e aí hoje a gente ia começar a fazer a live no Facebook. E aí, por causa das questões ali de conseguir colocar nós dois ao vivo no Facebook, né? Que precisa fazer umas coisas a mais ali. Aí a gente acabou não entrando hoje, mas a partir de amanhã a gente já vai estar fazendo a transmissão, se possível, nas duas plataformas. E a ideia é trazer conteúdos para você que é terapeuta, para você se melhorar profissionalmente, para você se aprimorar e tá conseguindo colocar em prática tudo aquilo que você viu, talvez na faculdade, mas que às vezes fica mais difícil de conseguir implementar na vida real, né? Então a ideia é trazer um olhar mais prático, né? E por isso a gente está aqui para ajudar você nesse aspecto e também para você conseguir ser produtivo, eficiente, mesmo estando na quarentena aí em casa, e quiçá você consiga sair dessa quarentena muito melhor, mais reconhecido e mais bem remunerado do que você entrou. E é por isso que a gente vai estar produzindo esse conteúdo todos os dias, às 6 horas e 59 minutos da manhã, para te ajudar. Isso mesmo. E eu estou aqui tentando ser fiel ao que nós dissemos ontem, de entrar no Facebook ao vivo. O Facebook tá. Eu entro, mas ele não libera a live pro ao vivo, você acredita? Olha que coisa. Eu entro e ele fica aguardando a liberação do vídeo, ele não libera o vídeo. Eu vou tentar só mais uma vez e se não der E aí eu certo, fico só aqui no Instagram e as pessoas ouvem minha voz, talvez daqui, não sei. dá para ouvir, tá audível, tá bem audível. Ótimo. Parece que agora vai dar certo. A câmera abriu e o ao vivo vai funcionar. Pra gente. Então,
Hoje, num Bom Dia Terapeuta, nós vamos tratar de que assunto, Eliane? Hoje nós vamos falar sobre a prática do terapeuta, né? A, essa questão do terapeuta está sem saber como agir nesse momento. Aquele terapeuta que é meio engessado, que não consegue ver as oportunidades, porque eu penso que todas as coisas que acontecem na vida da gente são oportunidades, né? Para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente ir adiante. E quando as oportunidades aparecem na vida das pessoas, as pessoas veem como crise, né? As pessoas veem como algo para pará-las, elas veem como algo que veio ali para atrapalhar o processo de desenvolvimento que essa pessoa tinha. Então, nós vamos entender que todas as situações que vêm para a vida da gente, ainda que eu esteja olhando como crise, ainda que eu esteja vendo como crise, oportunidades. Então, oportunidades. Oportunidades para eu melhorar, oportunidades para eu seguir adiante, oportunidades para eu ver o que eu posso aprender com aquilo e, e usar aquilo tudo ao meu favor. Porque tudo você pode usar, em tudo você pode aprender. E o que eu posso aprender com a situação que eu estou preparando hoje, no meu dia a dia? O que eu posso aprender com essa crise dentro do meu consultório, né? Como eu falei, vamos chamar de crise, porque aí todo mundo vai entender o que a gente está falando, mas que não é uma crise. A crise, ela é só uma oportunidade. Ela é só uma oportunidade. O que eu vou fazer com essa oportunidade? As oportunidades vêm nos ensinar. Elas vêm trazer para a gente algo que a gente até então não tinha. E até que a gente precisava. Né? Vou falar por mim. Eu, nesse momento que a gente está passando, o que eu fui fazer? Eu fui sair das quatro paredes do consultório. Não dava para continuar lá dentro, porque eu não tinha atendimento lá dentro. Eu até tinha os meus pacientes, mas eles não podiam ir. E aí, o que eu ia fazer com aqueles pacientes? Uma vez que os meus atendimentos são pagos por encontros, então, eu recebo por encontros, eu recebo por sessões. Eu continuaria tendo os pacientes, mas não continuaria atendendo aqueles pacientes lá no ambiente das quatro paredes da clínica. O que eu podia fazer? A crise veio para mim. Aí eu olhei para aquilo e falei, peraí, alguma coisa eu posso fazer com isso? Porque se eu tivesse olhado para aquela situação e falado, beleza, vou ficar sentada aqui esperando essa crise passar. Vou esperar que a crise vai passar, né? Aquela esperança, a crise vai passar, então eu vou ficar aqui sentadinha esperando a crise passar. Se eu tivesse ficado sentada esperando a crise passar, bastante coisa ia passar para mim. Bastante coisa ia passar, inclusive o meu nome para SPC, para o Serasa. Aquelas coisas que a gente vai quando você tem um monte de boleto e você não paga, entendeu? E alguma coisa tem sim que dá pra gente fazer. Então, o que eu fiz? Eliane, o que você fez? O que eu fiz? Eu entrei em acordo com os meus pacientes. Eu ousei a sair das quatro paredes para algo maior que é as redes sociais, que é o online, que é o atender as minhas terapias online. É o ver essa possibilidade e querer aprender com essa possibilidade. Eu aprendi pra caramba, eu aprendi um monte. Eu aprendi que funciona sim terapia online. Funciona. Se você quiser que funcione, funciona. Eu aprendi que dá certo sim terapia online. Eu aprendi que eu posso fazer diferente de maneira online? Sim. Eu aprendi que eu posso ter muito mais pacientes do que no espaço físico? Sim. Sim. Eu aprendi muita coisa. Então, para mim, o que fez a diferença? A diferença fez, eu olhei a crise, eu vi uma crise e o que eu vou fazer com essa crise? Sim. Eu não vou ficar sentada esperando ela passar. Então, com tudo isso, não só essa situação de crise, né, não só essa situação de crise, mas
todo o meu processo clínico de 15 anos, tudo aquilo que eu aprendi durante 15 anos, não só me ajudou a me superar todos os dias, a me superar em cada situação, como me ajuda ainda hoje. Eu consigo perceber que não existe problema, não existe situação, não existe nada que te para. Nada. Não existe nada que te para. Existe sim, tô aqui, né? Existe uma coisa que te para. Uma coisa que pode te fazer parar. Você mesmo. Você mesmo. Isso mesmo. Você mesmo. Só você pode te fazer parar. Só você pode colocar uma barreira para você. Só você coloca limite para você. Só você fala, é que eu não sei. É que eu não consigo. É que eu não posso. É que eu não vou. Eu vou ficar sentado. Entendeu? Só você pode fazer isso. Mas ninguém pode fazer isso para você. Não existe situação que venha de fora de você que é capaz de te parar. Não existe nada que vem de fora de você que é capaz de te parar. Então, durante esse processo de 15 anos, né, atendendo clínica, trabalhando clínica, atendendo pessoas, falando com pessoas, ouvindo pessoas, vendo pessoas e querendo entender por que as pessoas pensam do jeito que pensam, eu fui moldando uma prática específica minha. Eu fui moldando algo que acabou se tornando só meu, né? Algo que eu comecei a fazer, algo que eu comecei a desenvolver ali diante daquela situação que eu vivia todos os dias. E aquilo foi fazendo uma diferença muito grande na minha prática, na minha vida, na minha profissão, na minha atuação. Consequentemente, esses resultados foram surgindo na vida das pessoas que eu atendia, na vida dos pacientes que vinham para mim. Aí eu fui olhando para aquilo, né? Como eu já falei para você, a minha vida nunca foi fácil, né? Eu sempre precisei me esforçar, gente, é esforço mesmo, né? Eu sempre precisei me esforçar, porque nunca foi sorte. Então, cada esforço que eu tinha, cada situação que eu me deparava, eu aprendia algo extraordinário. E aí, aquilo que eu aprendia, eu colocava aquele meu jeito, eu dava aquela minha forma para aquilo e eu dava aquilo de novo. E aquilo foi gerando resultado, foi gerando resultado, foi gerando resultado dentro da clínica, com os meus atendimentos, né, com os meus pacientes. E aquilo foi trazendo para mim uma certa autoridade, um reconhecimento. Por quê? Porque eu atendia uma pessoa, e aí aquela pessoa via a transformação que acontecia na vida dela, e ela queria aquilo pro tio, pra tia, pra mãe, pro pai, pro esposo, pra esposa, pros filhos. E aí, tipo, vinha a família toda pra terapia. e era maravilhoso, né? Porque eu via, eu percebia que o que eu estava fazendo gerava, de fato, um grande resultado. E mais que isso, né? Não era eu validando o resultado daquilo que eu estava fazendo, mas era a pessoa que estava recebendo aquilo, era a pessoa que estava, né, passando por aquela situação, ela via os resultados na vida dela e ela validava aquilo para mim, né, e aquilo voltava para mim enquanto autoridade naquilo que eu estava fazendo, autoridade, né, no meu atendimento clínico, autoridade no meu espaço clínico. Tá tudo bem aí? Sim, eu ia anotar umas perguntas pra gente ir fazendo, mas vamos ver. Pega um papel, Me conta como que está sendo a experiência de fazer atendimento online comparado com atendimento presencial? Como que são feitas, como que você adapta para que você consiga levar o paciente a ter uma experiência adequada no online? Você precisa orientar ele em relação a ele ter uma internet boa para não ficar travando? Precisa. O que você conversa no pré-primeira consulta? O que você orienta ele para que você não tenha uma experiência negativa ou eventualmente frustrante para o paciente por causa de tecnicalidades, por problemas técnicos? Assim. Depois a gente vai para a parte mais metodológica mesmo, né? Só para entender a parte mais de antes da consulta. Existe sim. Lá no teu ambiente clínico, principalmente para quem trabalha com os psicólogos, geralmente, né?
vai entender bem essa questão, a gente precisa ter uma certa rotina de espaço, uma certa rotina do que eu tenho dentro do espaço clínico, uma certa, enfim, aquele momento, aquela coisa que tá preparado para aquela situação constante, né? Para aquela situação constante. Principalmente quando a gente trabalha com criança, o espaço clínico ele não pode ter muita modificação em determinados momentos, né? Períodos, né? Do atendimento, enfim. E aí, o que eu oriento para os meus clientes, né? Para que dê certo. Não adianta eu entrar em sessão com o meu paciente online e meu paciente está sentado lá na sala da casa dele, com todo mundo, com a TV ligada, ele segurando o celular na mão, né? Que aquele celular ele fica assim, todo para lá e para cá e mexendo, com todo aquele barulho do ambiente, com toda a conversa que todo mundo está tendo ali naquele momento, não vai funcionar. Se ele está, vamos imaginar, se ele está, tipo, eu tenho que ir no supermercado. Enquanto eu vou no supermercado, eu vou conversar com a minha terapeuta. Não vai funcionar, não vai funcionar, não dá certo. Então, o que eu oriento? Eu oriento que ele vai fazer na casa dele um ambiente específico para isso. E sempre que a gente for se encontrar, ele vai estar naquele lugar. Ele vai estar ali. Vai ser feito o ambiente dele, o ambiente clínico dele ali. Eu não vou atender ele deitado na cama. Eu vou deitar, conversar. Ficar aqui deitado na cama, conversando. A menos que aquilo seja propício, seja algo que venha a atender alguma coisa que queira trabalhar com ele naquele momento. Mas não, né? Vai ser um momento onde ele vai escolher um lugar, onde ele vai ficar sentado de maneira confortável, onde o aparelho celular dele vai ficar parado no lugar, ele não vai ficar com o celular na mão, mexendo para lá e para cá, ele vai estar relaxado, ele de maneira física, né? Todo esse ambiente precisa ser preparado. Vai ter que ser num lugar onde ele vai estar sozinho. Ele vai conversar comigo sobre a vida dele, sobre coisas dele. De repente, se ele é um esposo, ele não vai conseguir se abrir, ou não vai acontecer uma sessão satisfatória com a esposa ali passando por lá e para cá, escutando ele falando, dando tchauzinho assim para terapeutas, né, lá do outro lado. E se é a terapeuta, se é a esposa, também não vai funcionar. Se é o filho com os pais, não vai funcionar. Então, quando eu começo a sessão, ele já tem essa orientação, né? E quando eu começo a sessão, eu já olho esse ambiente. Eu já faço essa avaliação ambiental para ver se está tudo ok. Pergunto se tem pessoas por perto, pergunto onde que ele está, caso ele mude de ambiente, né? Que ambiente que ele está. Se ele está tendo outra informação auditiva ali, exceto a minha, se tem mais alguma outra coisa acontecendo, se tem mais pessoas conversando ao mesmo tempo e tal. E aí... Só vou fazer uma pausa didática. Você está com o Facebook transmitindo? Não, ele não entrou. Ele Tá. não entrou, eu cliquei então, aqui, você tem um fone de ouvido aí? Tenho. O áudio vai sair melhor depois, por causa que eu estou ouvindo a minha voz. Eu acho que as pessoas devem estar ouvindo também. 2 vezes, talvez. Tá. Vamos lá. Então, só para ficar melhor a experiência para todo mundo. Certo. Uau, melhorou. Melhorou? Melhorou? Uhum. Você tinha que ter me falado já desde o início, então. Eu não queria te interromper. Podia ter me interrompido, não tem problema Vamos nenhum. lá. Desde que fique bom para as pessoas, desde que as pessoas consigam ouvir com uma qualidade melhor, não tem problema nenhum, porque a gente faz para eles, né? Verdade. A gente faz para eles, então tem que ficar bom para eles, tem que ficar bom. Então, terapeuta, você que está aí em casa, já começa a preparar teu cafezinho para começar o dia, e aí você sabe que todos os dias às 6h59 a gente vai entrar aqui e vai te dar dicas práticas para você melhorar a sua profissão terapêutica, você conseguir atender e se posicionar no mercado para se tornar, quiçá, a referência na tua região. Então, todos os dias a gente vai estar aqui produzindo conteúdo, vem participar ao vivo, mandar suas perguntas para que você tenha elas respondidas aqui ainda, né, por nós. Então, eu falo assim, Ricardo, não tem como a gente não ter dúvida. Não existe isso. Você sempre vai ter dúvida dentro do seu ambiente clínico. Ou seja dúvida
dúvida de física, essa que você falou agora, né? Que você perguntou para mim como fazer para atender Sim, de maneira online, né? por que que eu fiz essa pergunta? Porque eu sei que o terapeuta que ainda não atendeu online, não passou por essa experiência, ele pode ter algumas crenças dentro dele que podem estar fazendo com que ele tenha dificuldade de iniciar isso. Esse processo vai ser mais Exatamente. difícil a partir do momento em que você não passou por aquilo. Às vezes a gente tem algumas coisas que fazem a gente não fazer, né? Porque nunca Alguma fez, né? E insegurança, alguma coisa, por não ter feito. o fato, E a o gente, fato da gente nunca fazer, a gente acha que aquilo é impossível de ser feito, né? e não é só porque é um terapeuta, é porque você é um ser humano. E seres humanos têm isso, a gente tem essa parte, né? É neurológico. A gente nasceu com isso instalado, esse aplicativo instalado dentro da gente. E é por isso que é importante a gente estar tratando desse assunto. Isso mesmo. Liane, e aí? A Hum. pessoa fez lá essa pré-consulta, iniciou lá a primeira das consultas, deu uma sondada no ambiente se tá tudo legal. E aí? Você faz mais alguma adaptação para você fazer, por exemplo, alguma técnica em específico? De relaxamento, de Sim, sim, hipnose? É sim. diferente do prático? Como que é diferente? É necessário você trazer o paciente para aquele momento de sessão. É necessário, é extremamente necessário caso você queira que aquele teu trabalho, que aquele teu atendimento dê resultado. Então, é necessário você trazer aquele paciente para aquele momento presente, né? Você puxar ele da onde ele está mentalmente, ou seja, como for, e trazer ele ali para aquele estado, para aquele momento presente. Então, você vai começar conversando com aquele paciente. Oh, e aí, tudo bem? Tá tranquilo? É, como que você está se sentindo agora? Como foi o seu dia? De repente, ele vai chegar para você assim, vomitando tudo, né? Igual eu tenho um paciente, ele tem muitas coisas para falar, ele tem muitas coisas para falar, então ele chega falando tudo, ele mal escuta. Eu falo, como que você tá? Eu deixo, eu deixo, né? Eu deixo ele ter aquele alívio dele. Aí eu falo, agora se posiciona na tua cadeira. Pergunto se ele está escutando a música, que eu coloco uma música, né? Não é uma música qualquer, é uma música preparada para aquela finalidade, é uma música com frequência para aquele momento, né? Então eu coloco uma música própria, música própria, e ele vai escutar aquela música. Eu falo, agora respira, relaxa. E aí eu trago ele para a sessão em si. Eu trago ele para aquele momento. Ele precisa, ele precisa incorporar, né? Vamos chamar assim, aquele momento, que é um momento de sessão, que é um momento, não é uma conversa comum, não é uma conversa comum como se ele estivesse, né, ligando para um amigo. Não é uma conversa, então ele precisa estar ali, ele precisa estar presente ali. Aquele momento, é necessário que aquele momento se faça nele e que traga para ele os mesmos resultados que traria se ele estivesse no presencial. E às vezes, Ricardo, eu te digo que às vezes é até melhor. Às vezes é até melhor ali no ambiente dele, que ele sabe que nós estamos numa distância tecnológica e ele consegue se soltar mais. Ele consegue ser mais aberto com ele mesmo, ele consegue falar mais das situações da vida dele, ele consegue ser mais ele, entende? Ele consegue se concentrar melhor nele, porque ele tá lá do outro lado, ele não tá ali pertinho de mim. Às vezes, o pertinho tem isso, né? Os primeiros momentos com o paciente, às vezes é complicado, porque o paciente tem aquela vergonha, aquela timidez, né, aquela coisinha assim, mas nada que a gente não vença no dia a dia, nada que a gente não vença, e o paciente também não vença no dia a dia. Mas o online, ele pode propiciar dessa maneira. Ele propicia. Agora, vamos imaginar que é aquele paciente que tem aquela característica do toque, né? Que ele quer estar ali presente, que ele quer estar ali olhando, Aí você também vai saber trabalhar com esse paciente. Você precisa conhecer quais são os tipos de pacientes que você tem, quais são os tipos de pacientes que chegam para você, quais são os tipos de pacientes que você está atendendo. Quando você saber, você vai fazer a abordagem canalizada.
A abordagem voltada especificamente para aquele teu paciente. Porque até a forma de falar muda. Até a forma de falar muda. Se você é aquele paciente que eu tenho e é aquele paciente que ele é muito do presencial, que ele é muito do toque, que ele quer chegar, oi, tudo bem, dar aquele beijo em você, ele quer pegar a tua mão, ele quer apertar a tua mão, você vai falar com ele de uma maneira, entendeu? Você vai falar com ele, você vai trazer ele para isso, né? Para aquilo que é ele. Se é aquele paciente mais assim, afastadinho, né? Aquele que chega na dele, aquele que chega quietinho. Entra até quando ele vai entrar na tua sala, ele até dá a volta assim de você, entendeu? Ele dá a volta de você para ele entrar e sentar lá no lugar dele. E você vai falar de uma outra maneira, né? Você vai abordar diferenciado. Até porque ninguém é igual, né? Cada paciente que você receber vai ser um diferente do outro. Mesmo que todos tragam a mesma história, é muito difícil, mas vamos imaginar que todos os pacientes tragam as mesmas histórias. Tem problema quando você é um terapeuta subnichado, né? Aquele terapeuta que é terapeuta só de homem, aquele terapeuta que é terapeuta só de mulher, aquele terapeuta que trabalha só com problema sexual. A minha especialidade é trabalhar com problemas sexuais. Então, todo mundo que eu vou receber lá na minha clínica vai estar com problema sexual. Só que nenhum vai ser igual. E não pode ser também, você não pode olhar dessa maneira. Eu trabalho só com problema sexual, então eu vou fazer isso daqui. Se isso daqui deu certo para um, vai dar certo para outro. Não funciona assim. Não funciona, porque cada um é cada um. Aquele problema sexual daquela pessoa veio de uma maneira diferente, veio de uma outra fonte, veio de uma outra convivência, veio de uma outra experiência, veio de um... Enfim, entendeu? E aquela ali veio de uma outra coisa, veio da outra vida, de outra experiência. Então, você vai olhar de maneira específica. Você vai olhar porque é necessário que se faça esse olhar específico. Ainda que eu tenha o mesmo biotipo que você e eu esteja passando pelas mesmas dificuldades que você, eu estou sofrendo aquela dificuldade de uma maneira e você vai estar sofrendo de outra. Então, eu preciso... Para que a terapia funcione, porque o terapeuta se torne aquele terapeuta que se destaca porque ele quer, né? Todo mundo que entra no mercado de trabalho de terapia e qualquer outra profissão, ele quer se destacar, ele quer ser visto, ele quer ser reconhecido, né? Ele quer fazer diferença, ele quer ser referência, né? Só que para isso, não adianta eu só ter boa vontade. Eu quero, mas não vai fazer nada, não vai mudar nada, não vai me levar a lugar nenhum. A boa vontade. O que vai fazer a diferença, o que vai mudar é a ação. É a ação. Então, gente, se eu sei que existe um monte de pessoas, mas que cada um é diferente, eu vou querer saber por quê. Por que todo mundo é diferente? O que faz todo mundo ser diferente? O que faz a pessoa pensar do jeito que pensa? O que faz a pessoa agir do jeito que age? O que faz a pessoa... Estou aqui. O alarme ativou, eu tenho que desativar esses negócios, depois a gente vai fazendo. Então, eu preciso saber que há como eu aprender isso. Há como eu aprender isso. Não adianta eu querer ficar ali para intuição. Não que intuição não resolva. Não que intuição não ensina. Não que intuição não te mostre, de repente, ali naquele momento, um caminho a seguir. Sim, sim. O terapeuta, ele tem que estar aberto a essa intuitividade. Sei lá se existe essa palavra. Mas Agora ele precisa... existe. Agora existe, né? Agora existe. Então, gostei disso. Agora existe. Ele tem que estar aberto a essa questão de intuir, né? Porque ele, no momento clínico, no momento de atuação dele, ele vai ter muito disso. Muito, muito, muito. E ele precisa olhar para isso. Não vai intuir de nada, as coisas não vai surgir. Opa, aquele plim, né? Não vem de nada para você, não vem do nada. Então, olha para aquilo, dá atenção para aquilo. Existem muitas coisas na vida que são intuitivas e tem muitas coisas que não são intuitivas. E divulgar o teu trabalho, fazer marketing, atrair clientes, não é intuitivo. E a gente pode até fazer uma Não live mesmo, só sobre podemos. isso, mas de fato... Não, na verdade a gente tudo vai que fazer, você- né? que a Porque gente- nós vamos nos encontrar todos os dias. Então a gente vai falar Sim. sobre tudo isso que é importante para o terapeuta ficar ligado, né? Então, assim, tem coisas que não dá para intuir, não. Eu vou intuir que eu vou
que eu vou ganhar, né? A gente está com uma proposta agora, R$ 5.120 por mês. Eu vou intuir que eu vou ganhar R$ 120 por mês. E fico aqui, né? Sentada, cruzo os meus braços, tô aqui intuindo, vou ganhar, tô aqui intuindo, vou ganhar. Aí chega no final do mês, cadê? Não ganhei, mas eu intuí. E aí? E aí? Exatamente. Né? Então, só para abrir um parêntese rápido, esses R$ 5.120 por mês é uma metodologia de trabalho clínico, né? É uma metodologia. Isso. Uhum. E ela vai ajudar pessoas que trabalham com terapia a atingir esse faturamento no próximo 1 ano, tendo acompanhamento da Eliane e meu, para você tanto ter atendimento, você melhorar o seu atendimento e conseguir, né, gerar transformação nos seus pacientes, quanto se posicionar no mercado e conseguir captar clientes, até porque, né, quem não é visto não é lembrado. Se você não capta clientes, você está deixando de buscar um dos pilares para você conseguir se posicionar no mercado e se tornar número 1 na sua região. E é esse o objetivo, né? Você ter um acompanhamento. Então, fechando parênteses, a gente estava falando sobre... A gente estava falando sobre a busca, né? A pessoa que acha que todo mundo é igual a todo mundo, e não é, né? E não é. E para ela saber que não é, para ela entender que não é, ela precisa buscar conhecer, né? Ela vai precisar conhecer como que esse ser humano, como que age, porque age, como pensa, porque pensa, e da maneira que vê, da maneira que ele lida com a vida dele. Porque se eu não tenho essa compreensão do paciente, se eu não tenho essa compreensão, eu vou atender todo mundo igual a todo mundo, né? Eu não vou conseguir fazer essa diferença lá no meu ambiente clínico ou lá, né, no meu atendimento online. Eu não vou conseguir fazer essa diferença. Eu não vou... E aí eu vou atender todo mundo igual a todo mundo mesmo, né? Assim, eu sou aquela pessoa, assim, eu olho para todo mundo e eu vejo que todo mundo é igual a todo mundo. Eu sou legal. Eu não faço diferença a ninguém, não diferencio. Isso não existe. Não pode ter dentro do ambiente clínico. Você vai atender cada um da maneira específica que cada um é. Então... Tem uma coisa que talvez ajude o terapeuta a observar as pessoas. Pensa comigo, terapeuta. Vamos lá. Você está observando a vida de uma pessoa. Essa pessoa tem, sei lá, 30 anos. Essa pessoa tem o hábito de ir para festas fim de semana. Ela tem uma família de um jeito X. E todas as experiências que essa pessoa passa, todas as semanas, todos os dias de trabalho, tudo isso é um somatório cumulativo de várias e várias experiências que se alguém fosse colocado naquela mesma situação, a pessoa podia enxergar diferente. Por quê? Porque a experiência de cada um depende de como que ela está enxergando a situação, cada situação. E então, acumuladamente, depois de 30 anos, de milhares e milhares e milhares de dias, essa pessoa, ela reuniu um conjunto de experiências, de características único, porque é impossível alguém ter passado exatamente pela mesma situação e estar enxergando da mesma forma. E é importante a gente diferenciar que as pessoas são assim, elas são absolutamente únicas. Apesar de elas passarem por problemas, às vezes, que tem o resultado final ser, digamos, dor de cabeça, mas a dor de cabeça pode ter fontes diversas. Então, cada pessoa é única e às vezes, apesar de ela parecer, né, superficialmente estar com com a mesma motivação, talvez ela não esteja. Continua, Eliane, desculpa te interromper. Às vezes, a pessoa, ela chega para você com um problema lá no seu atendimento, e ela não sabe, de fato, o que está acontecendo com ela. E tá óbvio ela não saber. Se ela soubesse, ela não ia lá, né? Ela ia resolver sozinha aquilo. Então, cabe a você ter essa capacidade além, né? Nem vou dizer maior, mas além, para você poder olhar para o teu paciente, escutar o teu paciente e saber, depois de tudo que ele te contou, que ele
qual é a situação real que ele está vivendo, qual é o verdadeiro problema que ele está vivendo. E aí sim ajudar aquela pessoa a se encontrar nisso, ajudar aquela pessoa a resolver tudo isso na vida dela, entendeu? Então, tá tudo bem se a pessoa não sabe. Tá tudo bem se a pessoa não sabe, mas não tá tudo bem se você não sabe. Porque se você não sabe, busque saber. Se você não sabe, gente, não continua do jeito que tá. Busque avançar, busque saber, busque querer saber, busque evoluir, busque querer melhorar. Porque só essas buscas que vai gerar para mim o resultado que eu quero. Né? Você acabou de explicar o nosso projeto, né? Que é o Terapia na Prática para Terapeutas. Se eu falo do projeto Terapia na Prática, se eu falo o que o projeto pode promover, se eu falo que é possível sim para você, terapeuta que está começando, mesmo que seja do absoluto zero, você conseguir os seus R$ 5.120 por mês em atendimento. Se eu falo tudo isso e a pessoa acha, nossa, que legal, eu quero. Só que ela não age, ela não vai na direção daquilo. Ela não fala, nossa, eu quero, então eu vou fazer. Não vai mudar nada, não vai acontecer nada. Então, querer é bom, querer é maravilhoso. Só que querer é o primeiro ponto, né? O primeiro ponto de algo que você pode conquistar. Eu quero, então o que eu faço? Eu me levanto, eu ando na direção daquilo que eu quero para mim, eu vou agir na direção daquilo que eu quero para mim, eu vou buscar aquilo que eu quero para mim, eu vou buscar conhecer. E é o conhecimento que vai me trazer isso, né? Porque quanto mais eu conheço, mais eu vou entender da minha área, mais eu vou entender dos problemas dos meus pacientes, mais pessoas eu vou poder ajudar. E quanto mais pessoas eu posso ajudar, mais eu fico reconhecida, mais eu gero resultado, mais as pessoas me indicam, mais pacientes eu tenho, mais eu loto a minha agenda, mais eu vou ter trabalho, mais eu vou continuar, né? Mesmo que a situação esteja em crise, eu vou continuar atendendo, eu não vou parar. E se eu tenho essa plasticidade em mim, né? Essa plasticidade no sentido de... Adaptabilidade. Exatamente, né? O que eu posso fazer aqui? Agora, o que eu posso fazer aqui? Agora eu tô aqui, o que eu posso fazer aqui? Agora eu tô aqui, o que eu posso fazer aqui? Quanto mais plástico eu sou nesse sentido, mais eu amplio a minha capacidade, mais eu amplio os meus potenciais terapêuticos, mais eu sei o que fazer, mais eu dou conta de fazer, mais eu consigo gerar resultado. Então, é tudo um processo. Quanto mais resultados eu tenho, mais resultados eu gero. E quanto mais resultados eu gero, mais resultados eu vou continuar gerando, né? É uma consequência. Maior fica a tua habilidade em gerar resultado. Agora, se eu fico parada, se eu fico sentada, se eu fico só querendo, que é muito bom querer, né? O querer vai me fazer movimentar. Mas se eu fico só no ponto de querer, não muda nada, né? Não muda. Nada acontece, né? Então, precisa ter ação. É a ação que gera resultado. Só que para chegar na ação, acontece, tá me ouvindo bem ainda? Que eu dei uma afastadinha aqui. Tô te ouvindo muito bem. Teu microfone tá perto de você. Ah, é verdade. Verdade. Você falou sobre plasticidade, eu posso abrir um parêntese para explicar sobre a característica que as pessoas têm? Sim. Da neuroplasticidade, né? Estamos aqui com quase neurocientista. Gente, assim, ó, de uma forma muito simplificada, todos os seres humanos, né? Aliás, vamos ver se você já não ouviu essa frase. Eu vou falar uma frase popular que é cientificamente comprovado que ela não se sustenta, mas que todo mundo já ouviu falar. Aquela frase que diz assim, ó, não se ensina truque novo para cachorro velho. Essa frase é uma frase popular e ela sustenta a ideia principal de que diz que você não aprende coisas novas. Você é de um jeito e você vai permanecer daquele jeito, quiçá para a vida toda. Só que, recentemente, se descobriu que o cérebro tem uma característica que se chama neuroplasticidade. E eu não vou entrar em detalhes técnicos e chatos para vocês, eu vou explicar simplesmente a coisa de um jeito simples, tá? Todos os seres humanos conseguem aprender novas habilidades e novos conhecimentos, independente do momento da vida, seja desde a infância até a época em que a pessoa
estiver morrendo. Desde que ela seja saudável, tá? Não estou incluindo doenças degenerativas. Então, você que está aqui, que é terapeuta, e que está numa fase da vida em que você ainda está bem longe disso, e ainda bem, né? Que bom. Mas você tem a capacidade de aprender qualquer habilidade que você desejar, estudar qualquer área de terapia que você desejar, desenvolver qualquer habilidade. Isso inclui não apenas habilidades de conhecimento de terapia, mas habilidades pessoais, de relacionamento com a família. Você pode desenvolver qualquer área da sua vida, você só precisa focar, encontrar aquele conhecimento necessário para isso e colocar isso em prática, porque é a prática que te traz esse conhecimento para a vida real, para o palpável. Quando a gente pega a teoria e coloca em prática, alguma coisinha acontece, uma chave vira dentro da nossa cabeça. E isso faz com que a gente nunca mais esqueça aquilo, depois de ter experienciado e você ter gerado isso na vida real. Então, neuroplasticidade basicamente é a capacidade do cérebro de se adaptar a qualquer estímulo que você der para ele. Então, Ricardo, então quer dizer que eu vou desenvolver uma habilidade se eu ficar sentado sem fazer nada, sem estudar, sem fazer nada? Não. A neuroplasticidade, ela depende de um estímulo. Você precisa se colocar à prova. Tem um cara muito famoso que eu esqueci o nome agora. Aliás, uma frase muito famosa que eu esqueci o nome do autor. Mas ela diz assim, se você botar no Google, você acha. Não... Como é que é? Mar calmo nunca fez marujo. Como é que era? Eu te falei essa frase um dia. Falou. Mar calmo nunca faz marujo bom. Eu conheço essa frase, mas... É uma coisa relacionada a... Se você estiver colocado em uma situação tempestuosa, uma situação difícil, você vai evoluir muito mais rápido. E assim em muitas coisas na vida. Então, o que acontece? Fechei parênteses. Quando a gente Não, na verdade, não é a gente... a gente se coloca também, né, em situações difíceis. A gente se coloca. Só que o fato de se colocar em situações difíceis não vai mudar nada. Mas o que eu vou fazer para sair dessa situação difícil? O que eu vou fazer para mudar essa situação difícil? Para eu sobressair diante disso? Aí que faz a diferença. É isso que vai me tornar aquilo que eu sou. Né? Aquilo que vai me tornar e vai me moldar aquilo que eu gostaria de ser. Da forma como eu gostaria de ser. Então, a neuroplasticidade, todo mundo tem. Por quê? Porque todo mundo tem cérebro, né? Vem instalado de fábrica, você querendo ou não, tá lá, né? Exatamente, já vem instalado de fábrica. Então, todo mundo tem cérebro. Se todo mundo tem cérebro, todo mundo está sujeito à neuroplasticidade, todo mundo está sujeito à mudança, todo mundo está sujeito a se adaptar, todo mundo está sujeito a fazer melhor aquilo que ele está olhando e que não tá lhe agradando. Ele tem a capacidade de modificar, a capacidade de transformar. Agora, uma coisa é verdade, né? São situações ruins, né? Vamos chamar assim, situações ruins que criam pessoas mais fortes. Se minha vida está uma maravilha, se está tudo maravilhoso, se está tudo perfeito, se está tudo bom, talvez eu não passe daquilo, porque eu estou confortável, né? Estou confortável. E talvez eu não passe daquilo, talvez eu passe a vida inteira sendo aquilo, morro naquilo, né? Eu nasço Gabriela e vou morrer Gabriela, né? Agora, se eu tô ali em situações me sobrevêm, e situações vêm para a vida da gente exatamente para isso, para nos tirar do conforto, para nos dar uma movimentada, uma chacoalhada, para a gente sentir um desconforto. E aí o organismo, né, o cérebro, como ele está confortável ali na situação e ele se depara com um desconforto, qual que é a tendência dele? Buscar o conforto de novo, querer voltar para aquele conforto. E nesse querer voltar para aquele conforto, ele caminha. E quando ele caminha, ele evolui. E quando ele evolui, ele não quer mais aquele estado atual. Ele não quer mais aquilo. Quando ele evoluiu, ele viu a possibilidade de algo maior, de algo melhor para ele.
Então ele não retorna para o estado atual. Então aí acontece o salto, né? Ele passou de um estado de consciência, onde ele estava de maneira confortável, para um outro estado de consciência. Aí ele chega nesse novo estado de consciência, ele percebe que, opa, né? Não foi fácil, não, mas olha, chegar aqui valeu a pena, aqui tá muito bom, aqui tá ótimo. E o que fez isso? A neuroplasticidade. Ele pensou, né? Ele usou a possibilidade de modificação que todos nós, seres humanos, temos. E ele atingiu um nível acima, um nível superior, ele avançou, né? Ele se permitiu, ele avançou. Aí, ele chega aqui, todo esse processo que ele fez aqui embaixo, ele fala, nossa, eu posso usar isso para eu não ficar parado aqui também. Para eu, daqui para... Exatamente, daqui para cima eu continuar evoluindo, continuar conquistando, continuar buscando, continuar tendo mais daquilo que eu quero para minha vida. Porque, Ricardo, não adianta você querer mudança na tua vida se você não se compromete a fazer esse processo em você. Aí você fala, Eliane, eu quero mudar. Aí eu falo, beleza, então eu vou fazer isso por você, já que você quer mudar. Vai mudar alguma coisa na tua vida? Entendeu? Então, tudo aquilo que eu quero para mim, eu preciso buscar. Só eu sou capaz de mudar. Só eu sou capaz de gerar a mudança que eu quero na minha vida. Agora, se eu não sei como fazer, eu preciso de ajuda? Claro que eu preciso de ajuda. Eu vou buscar terapia. Eu vou buscar alguém que possa me ajudar. Alguém que possa me nortear, né? E talvez eu não saiba, mas sou eu apenas que vai trilhar aquele caminho. Entendeu? E a pessoa que vai me ajudar, ela vai pegar na minha mão e ela vai caminhar comigo, me mostrando onde que eu tenho que ir. Até que ela percebe que eu dou conta disso sozinho. E é o que o terapeuta faz. Quando você chega para o terapeuta vai te conhecer, o terapeuta vai conhecer os seus problemas, as suas dificuldades, e ele não vai querer resolver o problema por você. Nem tem como, isso é impossível. Mas ele vai saber te mostrar o caminho que você tem que seguir. E ele vai junto com você, ele pega na tua mão e caminha com você naquele caminho, naquele teu processo. E quando você estiver resolvido ali, quando o teu processo estiver pronto, acabado, aquele que te trouxe, que te levou para o atendimento, você vai continuar sozinho. Vai parar os processos? Vão acabar os problemas? Não vai ter mais situação ruim na tua vida? Vai. Vai, porque você continua vivendo, né? Só que você vai ser uma pessoa diferente. Uma pessoa mais resiliente, uma pessoa mais resistente, uma pessoa que agora sabe lidar com os seus conflitos, uma pessoa agora que sabe lidar com as suas emoções, uma pessoa agora que já é capaz de criar a própria realidade e sabe que tudo que você quer para você, você consegue, né, criar, transformar, modificar. Né? Você já é um sujeito que entendeu da neuroplasticidade e já usa isso muito bem na tua vida, no teu dia a dia. Por quê? Porque alguém te ajudou. Você foi lá e pediu ajuda e alguém te ajudou. E agora você é capaz de fazer isso sozinho. Então, só que se o terapeuta não conhece isso, se o terapeuta não sabe como levar o paciente nesse caminho, ele vai se frustrar, não vai funcionar para ele, não vai dar certo para ele. Ele vai ser aquele trabalhador que trabalha por quê? Porque tem despensa para suprir, tem boletos para pagar, tem escola dos filhos, tem isso, tem aquilo. Ele vai ser só um trabalhador. Ele vai ser só um trabalhador. E terapeuta, você que está em casa, diz para mim, diz para nós. Você já não foi muito mal atendido em algum momento por alguma pessoa? Sabe aquela pessoa que você vê visivelmente que ela não está muito afim de fazer aquilo, mas ela está fazendo porque ela precisa? Não seja essa pessoa para o teu cliente. Não seja essa pessoa para o teu paciente. Exatamente. Sabe? Você tem sim muitos caminhos para você tornar a tua profissão extremamente realizadora, sabe? Você chegar e você sentir que você está conseguindo cumprir um papel importante na vida, na sociedade, no mundo. Às vezes a gente só precisa de foco, conhecimento e de mudar talvez talvez um subnicho que você está inserido. Para quem não sabe, nicho e subnicho é a área da terapia, né? Uma área específica da terapia que talvez você não esteja te realizando nesse momento, mas você pode pegar uma área que seja próxima ou que faça você se sentir bem. Mesmo que você tenha que começar do zero de novo, pelo menos você vai ser feliz. Pelo menos você vai poder se realizar fazendo aquilo.
e vai poder realmente gerar transformação na vida das pessoas. Porque se não é para você fazer bem, se é só para ficar pagando boleto, você pode trabalhar com qualquer coisa. E quando você é terapeuta, ela não é que você realmente impacta a vida das pessoas. Tem vidas ali. São seres humanos. Né? E às vezes a profissão, não só na terapia, né? Às vezes a gente entra num ciclo automático e a gente acaba esquecendo de coisas importantes como, nossa, são seres humanos, sabe? Tem vidas ali. E não são Verdade. só aquelas vidas, mas são as vidas que se relacionam com aquela pessoa também. Tem muitas pessoas sendo impactadas pelo teu trabalho. E de uma forma muito linda. Sim, Sabe? Pode ser que exatamente. às vezes o terapeuta não se sente valorizado, mas essa valorização ela vai ser buscada a partir do momento que você sabe que você... Bom, enfim, a gente vai te ajudar a se sentir mais valorizado nessas Isso lives aqui. mesmo. Se você Então, quer que a tua continue vindo. profissão de terapeuta seja algo mais prazeroso, seja algo que gere mais resultado, seja algo que se torne mais leve, seja algo que te promove uma qualidade de vida, tempo de qualidade, então fica com a gente, né? Fica com a gente e vem aprender isso com a gente. Porque isso é possível? Sim, isso é possível sim. O trabalhar não precisa ser um fardo, não precisa ser árduo, não precisa ser aquela coisa terrível que eu só faço porque eu preciso pagar conta. De jeito nenhum. O trabalhar é viver. O trabalhar é viver. E quando eu escolho uma linha de trabalho, no nosso caso, nós podemos escolher por terapia. Você escolheu, você se formou terapeuta, você estudou para terapia. Quando a gente pode escolher, a gente está inconscientemente, se eu estou escolhendo, quer dizer que aquilo é bom para mim, né? Que aquilo vai me fazer bem. E se eu escolher algo que é bom para mim, algo que vai me fazer bem, mas aquilo não tá tão bem assim aqui fora, não tá tão, eu não consigo ver de maneira tão gostosa, aquilo tá sendo muito cansativo para mim. Tá sendo muito cansativo por quê? Porque de repente eu tô perdida ali na clínica, de repente eu tô seguindo um protocolo único para todo mundo, porque é o único protocolo que eu aprendi, resolve para um, não resolve para outro. Eu acho que o negócio, de repente, eu não nasci para aquilo, pode ser que eu, de repente, tenha escolhido a profissão errada. O E aí o paciente negócio entra só uma vez no consultório, nunca mais volta, não você se sente retorna, frustrado né? porque E o você... paciente não retorna, mas você não sabe como resolver isso. E é por isso que a gente está fazendo essas Exatamente. lives agora, 6h59, todos os dias, para te ajudar a resolver esse e outros problemas para você se aprimorar. Isso mesmo, todos os dias, né? Às 6h59. Por enquanto, por tempo indeterminado, né, Ricardo? A gente vai ficar junto aqui por um tempo indeterminado, por enquanto, trazendo esses conhecimentos, né? Deixando você por dentro de como você poder se realizar enquanto terapeuta. Você ter o teu atendimento clínico de maneira satisfatória, fazer de maneira... e saber como fazer, né? Saber como fazer para que seja satisfatório, saber como fazer para que seja gostoso estar lá, para que seja um momento prazeroso, para que seja algo como viver mesmo. E trazer informações que vai te ajudar a gerar os resultados que você quer enquanto profissional de terapia. Os resultados que você busca enquanto profissional de terapia. Fazer a diferença de verdade na tua vida profissional. E logo, essa diferença na vida profissional se reflete na vida pessoal, porque você vai ter mais tempo de qualidade, sim, você vai ter mais tempo com você, para você, com os teus, né? É tudo uma consequência. E ainda mais nesse momento, né? Então a gente vai trazer várias dicas do que você pode fazer, várias dicas de crescimento, várias dicas de evolução, várias dicas de aprendizado, várias dicas de tudo. Porque o nosso negócio é terapia na prática, né, Ricardo? O nosso projeto é Isso. terapia na prática. Chega de teoria. Vai ter teoria? Vai ter, porque a gente aprende muito com teoria. Só que Então, aquilo se consolida, consolida na prática. A palavra sumiu da minha boca. sim. Se consolida na prática. Desculpa, te parei, Então é o fala. seguinte, eu não sei se a live vai cair às 8 horas. Eu ouvi um boato de que a live ela tá durando 3 horas no Instagram. Vamos descobrir. Sério? Mentira! Mentira, sério? Sério, Aumentou o vamos ver. tempo? Eu não tô Vamos ver se sabendo. vai funcionar.
A gente vai ter eu não mais sei. 3 ou 4 minutos aqui Deixa eu ver. A gente tem 4 até a live minutos. explodir. Vamos Ou esperar não. 4 minutos pra ver. Não tô sabendo. Faz tempo que eu não faço live aqui no Instagram. Ela tá durando Pois mais que então, 1 hora? parece que dependendo do perfil, eles estão liberando para que seja feito 3 horas. Eu não sei quais são os critérios. Quais os critérios? Vamos É, descobrir então. Vamos descobrir se a gente vai ficar mais que 1 hora. Mas enfim, a nossa expectativa também é de 1 hora, né? Trazer 1 hora todos os dias 1 hora de conteúdo para terapeuta. E não passar disso também, porque imagina, né? A gente tem mais coisas que fazer. A gente tem mais que fazer, ainda mais esse horário, que é um horário que geralmente bom, as pessoas estão se arrumando para ir trabalhar, né? Eu não sei, hoje é e sábado. justamente isso, terapeuta. Você tá aqui, ó, 6h59. Se você tá vendo a reprise, amanhã às 6h59 a gente vai estar aqui. Então você acorda, faz um cafezinho, senta aqui com a gente e vem pro Bom Dia Terapeuta. Vem Bom dia, conversar com a gente terapeuta. e aprender, tá bom? Então vamos ver. Faltam. Ó, vamos esperar só para ver se ele vai encerrar mesmo. Agora faltam 3 minutinhos para ver se ele vai manter. De qualquer forma, a gente já entregou aquilo que a gente precisava entregar hoje, né? Essa live, nós vamos salvar essa live, baixar essa live e colocar no Facebook, porque a nossa ideia também era estar ao vivo no Facebook, mas por motivos técnicos da pecinha que está na frente do computador. Isso não foi possível, mas a live, assim que a gente acabar aqui, a gente já vai colocar ela lá no Facebook para ela ficar disponível ao vivo, disponível gravada, né? Agora já em seguida no Facebook. E hoje nós vamos fazer, né, os testes, né? Ricardo, você vai me ajudar para a gente não ter esse imprevisto amanhã, para que a live saia e vá para o Facebook, porque a nossa intenção primeira já era, né, no Facebook da clínica, no Facebook da página. Então a gente vai ver essa questão, o que não deu certo aqui, o que não funcionou, qual foi o botão que eu não apertei, o que não deu certo, mas a gente vai continuar. Todos os dias, sim, por tempo indeterminado, por enquanto, a gente não sabe, não tem ideia de parar, né? E se a gente parar, vai ser por um outro motivo justo, a A gente não ideia, tem a ideia. princípio, em princípio, é permanecer fazendo conteúdo e Isso. não parar mais, né? É Essa é a a ideia. ideia primeira, né? Todos os dias trazer um conteúdo, 1 hora de conteúdo, todos os dias pela manhã, das 6h59 às 7h59, todos os dias com Bom Dia, terapeutas, né? Então acho que vai, olha, um minuto, um Tá minutinho, aparecendo aparecendo ainda para você aí não. o tempo? Eu tô Normalmente ele olhando, aparece do lado direito superior, assim, ele diz a quantidade de minutos que você tem para acabar. Quando ó, falta menos de poucos minutos, assim. tá, vai aparecer. Vamos só esperar esse minuto para ver o que vai acontecer. Porque vai que não cai, né? Da próxima vez a gente fica mais confortável. Vai que tem um assunto interessante, a gente não quer cortar, A a gente gente consegue consegue concluir, desenvolver. desenvolver. Isso mesmo. Olha, ali deu já 8 horas aqui. A gente entrou em Que horas que ponto, a gente né? abriu a live? Eu acho que foi 6, 7 horas, né? Passou um minutinho. 6h59, 7h59. Eu acho que passou um minutinho. Aqui, né? A gente olhando pra live pra ver se a live vai. Mas eu vi, de fato, algumas lives que passaram de 1 hora. Que passaram de 1 hora, então não sei se isso vai se aplicar aos nossos perfis, né? Não tenho ideia. Mas aqui um pouquinho, quando faltar 26 segundos, né? Às vezes eles. Ah, ó, tá vendo? Nós não vamos. Ainda a gente não tá nesse perfil. Tá avisando que vai cair? Tá, em 20 Ah, segundos tá. vai cair a live, mas então vamos nos despedir. Tudo Então bem tá que a gente bom, não vamos tá fazer nesse uma print perfil ainda, então. mas a gente Aqui, vai e ó, faz. Faz a aí. print. Fez? Fez! Beleza.